Meu nome é Nicolas e agora junto com o meu grupo composto por Kennedy e Vitória, iremos apresentar o relatório 2 de Laboratório de Controle de Processos. Esse relatório ele se trata da aquisição de dados para uma resposta ao degrau. Para realizar a aquisição de dados, utilizamos o mesmo sistema que está sendo utilizado desde o primeiro relatório, só que, porém, dessa vez montamos esse circuito aí de maneira física, utilizando os componentes que o professor disponibilizou para a gente, como os resistores e os capacitores. Como fonte, usamos o gerador de sinal. E para a aquisição dos dados, utilizamos o osciloscópio e salvamos uma planilha utilizando o cabo serial, ligando o osciloscópio no computador e salvando esses dados. E o objetivo desse relatório é justamente registrar experimentalmente a resposta ao degrau do sistema, desse sistema, no caso, que está sendo estudado, e a partir daí, então, obtermos um modelo em tempo contínuo para representar esse sistema. Nós fizemos a aquisição de 3 dados, da tensão da fonte, da tensão em cima do capacitor C1 e da tensão em cima do capacitor C2. E a partir desses dados, utilizamos um código no MATLAB para poder gerar e então analisar e poder então obter o modelo em tempo contínuo para esse sistema. Boa noite, professor. Eu sou a Vitória e esse é o trabalho sobre o relatório 2. Nesse relatório, a gente vai abordar, como no decorrer do semestre, a planta apresentada no relatório 1, onde a gente tinha 2 capacitores e 2 resistores. Diferente do que foi feito no relatório anterior, que foi feito simulações matemáticas, foi feita a modelagem matemática do sistema, agora a gente vai obter o sistema, vai obter as variáveis do sistema, V1, V2 e V, fisicamente, né? A gente vai montar o circuito, vai obter com o objetivo de pegar e comparar esses valores, os valores encontrados hoje, né, do relatório de hoje, com os da semana passada. Além disso, também vamos poder conseguir fazer essa comparação e modelar o sistema por um tempo contínuo. Boa noite. Olá, professor. Boa noite. Meu nome é Kennedy e eu vou falar um pouco sobre o circuito apresentado no item anterior, o qual foi mostrado em um portroboard e foi estudado em 2 maneiras diferentes que serão abordadas a seguir, como uma metodologia. Olá, professor. Bom, no circuito, nós aplicamos um degrau através de um gerador de sinais e os dados foram observados, salvos e exportados para o computador a partir de um osciloscópio. Bom, no circuito, nós aplicamos. No software LabVIEW, foi implementado um gerador de onda quadrada com amplitude de 1 volt e offset também de 1 volt. Além de determinar a amplitude do sinal, também foi determinado a frequência. Para a aplicação do sinal na placa de aquisição, foi utilizado o bloco DAC Assistem, configurando-o para que a saída seja nas portas 68 e 34. Uma vez que o sinal foi aplicado no circuito, é necessário configurar outro bloco, o DAC Assistant, para coletar os dados nas portas 60 e 27 da placa de aquisição. Para finalizar, o bloco Waveform Chart foi implementado para a visualização das formas de onda e os valores foram exportados para um arquivo CSV, que mais tarde será utilizado para determinar o modelo em um tempo contínuo. Os pontos captados pelo osciloscópio foram exportados para um arquivo CSV, e através dele analisamos qual a frequência de amostragem do sinal de tensão, que é dado pelo número de amostras do sinal de tensão por segundo.
o que nos dá um período de amostragem de 0,01 segundo, e a resolução do sinal médio é de 0,01 volt. Portanto, temos essa seguinte forma de onda que foi capturada em sala de aula. As respostas temporais da tensão de entrada e nos capacitores foram plotadas no MATLAB a partir do arquivo gerado pelo osciloscópio. Porém, observamos que o sinal de entrada V não está em sincronismo com os sinais de saída V1 e V2, além de vários pontos no arquivo estarem em uma posição diferente daquela vista no osciloscópio durante a medição. Isso pode ter ocorrido devido à baixa frequência utilizada para o sinal de entrada e à lenta execução do sinal ao longo do tempo, como nós podemos ver nessas primeiras duas gravuras. Além disso, foi feito um ajuste dos pontos e uma correção do sincronismo das formas de onda de tensão em cima do capacitor C2, para propor um modelo para representar a variação da tensão V2 a partir de V1. Este ajuste pode ser visualizado nessa terceira imagem. As respostas temporais da tensão de entrada e nos capacitores foram plotadas no MATLAB, a partir do arquivo gerado pelo LabVIEW. Com isso, nós obtivemos esse resultado, como está mostrado na imagem de resposta ao degrau da tensão V1. A partir dos gráficos para as tensões de V1 e V2 obtido no item anterior, temos que é possível efetuar uma aproximação por uma função de transferência de primeira ordem com atraso para modelar a planta em questão. Sendo a expressão característica de um sistema de primeira ordem com atraso é descrita pela equação que está representada na imagem. Portanto, devemos determinar os valores de K, de T e de L, sendo que o parâmetro T fala sobre a constante de tempo do sistema. O valor T será o tempo para a amplitude do sinal, que leva 63,5% para obter o valor final. Portanto, a partir dos gráficos de respostas de V1 e V2, tem-se que T será de 0,8 segundos para V1 e 1,4 segundos para V2, como estão indicados nas imagens, que eu vou mostrar no próximo slide. O parâmetro L refere-se ao atraso do sistema e esse pode ser obtido analisando o período de baixa variação de amplitude do sinal de saída. Para isso, amplia-se o gráfico da resposta de V1 e V2, como estão nas terceira e quarta imagem. Em relação a V1, não é possível detectar nenhum atraso da resposta em relação do ponto de subida do degrau. Por conseguinte, define o parâmetro L como nulo para este caso. Com isso, temos a seguir, podemos apresentar o gráfico comparativo da medição real e do modelo desenvolvido, como está apresentado na imagem a seguir. O comparativo real versus modelo desenvolvido em relação à tensão V1. Para obter um modelo para representar a variação da tensão V2 em função da tensão aplicada na entrada do circuito, a partir dos dados colhidos pelo osciloscópio, vamos realizar o mesmo procedimento adotado para o modelo obtido a partir dos dados colhidos pelo LabVIEW. Para isso, foram obtidos os seguintes parâmetros, os quais estão representados na imagem. E com isso, podemos obter o modelo para a tensão de saída V2, como está representado na imagem 2.
É possível comparar o modelo desenvolvido, baseado nas medições reais da planta, com o modelo matemático apresentado no relatório 1, como nós podemos comparar nas duas imagens. Nota-se que em ambos os gráficos as curvas de atividades 1 e 2 são semelhantes. Logo, confirma-se que o modelo determinado a partir dos dados obtidos se aproxima tanto das medições quanto do modelo matemático. Bom, concluímos, temos que os modelos obtidos através da aproximação dos dados medidos são satisfatórios, pois descrevem as respostas semelhantes aos modelos matemáticos calculados na atividade 1 e também aos valores medidos no circuito real. Com isso, tem-se que o valor obtido proposto para a prática foi cumprido, tendo em vista que obteve-se um modelo próximo do real e que também se avaliou o comportamento de V1 e V2 e da função transferência descrito por eles. Obrigado.